E então vem para mais uma decoração e rechear esses bolos junto comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês esse pedido que saiu aqui na confeitaria, tá bom? Então, para começar, eu assei 3 bolinhos, porque eu precisava fazer um bolo de 1,5 kg e um bolo de 1 kg, que seriam duas encomendas diferentes. Mas para esse vídeo aqui, eu vou trazer só o bolo de 1,5 kg, que foi a primeira encomenda que eu montei, né? Depois eu fui fazer o outro bolinho de 1 kg, mas vai ficar para um próximo vídeo, porque senão fica muito longo. Mas enfim, comecei então cortando as minhas massas. Para esse primeiro bolo, eu utilizei a forma de 15 de diâmetro por 10 de altura. E eu vou precisar de 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. Então eu tava pesando ali, porque como vocês sabem, eu faço doces no pote, bolo no pote. Então toda vez que eu tenho um bolinho para assar, eu sempre coloco um pouco de massa a mais na forma, porque aí eu não preciso colocar outra forma, fazer outra fornada, enfim, economiza tempo e gás. E eu faço tudo aí no esquema, o que sobrar de pedacinhos do bolo, eu desmancho, né? E faço os bolos no pote. Por isso eu faço dessa forma. E eu dividindo em 2 formas, ele assa muito mais rápido. A massa desse bolo, como vocês podem ver, é uma massa branca e o recheio vai ser recheio de ninho. E a decoração desse bolo vai ser uma decoração bem trabalhosa, porque ela tem muitos e muitos e muitos detalhes. Esse bolo não vai ter um topo, então a gente vai caprichar aí na decoração. A cliente ela mandou um bolo de inspiração e é ele que a gente vai seguir. Então, para começar, fui cortando as camadas de massa, porque a gente vai precisar de 4 camadas para montar esse bolo de 1,5 kg. E também vou fazer 3 camadas de recheio, porque o meu bolo de 1,5 kg, ele é mais alto, ele tem ali uns 12 centímetros de altura. Se fosse um bolo de 1 kg, que é o outro que a gente vai precisar fazer, só que eu não vou mostrar nesse vídeo, vai ser um outro vídeo, aí sim eu utilizaria 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Então, ele seria nessa mesma forma, só que menor. Mas então, vamos ver a montagem desse bolo agora. Vou começar colocando esse plástico na nossa forma, porque para montar fica muito mais fácil. E quando a gente levar ele para a geladeira, fica bem protegidinho, porque a gente vai entrar em contato esse plástico todinho na massa e depois vai fechar ele e ele vai ficar reservadinho na geladeira ali dentro da forma, claro, por 10 horinhas, tá bom? Pelo menos aí umas 10 horinhas. Para molhar essa massa, eu coloco, se for um bolo de 1,5 kg, eu coloco até 50 graminhas, tá bom? Depende mesmo se a massa tá muito úmida, se essa massa tá muito fofinha, porque dependendo de de quanto tempo que assou essa massa, ela às vezes fica bem fofinha, então você não precisa molhar tanto, senão vai encharcar esse bolo aí sem necessidade, tá bom? Então tem que levar em consideração tudo isso. Quando você estiver montando, coloca a sua mão na massa, que aí você vai sentir se ela tem bastante líquido ou não. Então, depois que a gente molha essa primeira camada, aí a gente faz a barra de contenção, que nada mais é que chantininho, tá bom? É um chantininho bem firme. E depois eu coloco a primeira camada de recheio. Eu sempre gosto de utilizar as mangas de confeitar para todos os bolos, porque até para o chantilly também, gente, porque você consegue ver visivelmente a quantidade de recheio que você está colocando. Quando o cliente for cortar as camadas desse bolo, se você ficar colocando com a colher, talvez você espalhe tanto ali que pareça que tem pouco recheio, mas às vezes é a mesma quantidade que eu coloquei com a manga de confeitar, entendeu? Então, para ficar mais bonito, mais visível quando o cliente cortar, eu sempre gosto de utilizar a manga de confeitar, que ele vai ver certinho a quantidade de recheio ali. Tá bom? Então, por isso que eu sempre estou utilizando essas mangas de confeitar. E aqui eu tenho 2 tipos de manga de confeitar: a de recheio, que é bem firme, e tem a de chantilly, que é mais molinha, é mais descartável, tá? Mas ambas é muito boa e a de recheio você pode lavar e utilizar novamente, tá bom? Já essas mais fininhas descartáveis, gente, eu já não lavo porque não dá muito certo, não. Ela é muito molinha, eu prefiro descartar mesmo. E às vezes eu utilizo para recheio também, principalmente recheio no pote, que é mais molinho, aí eu uso essas descartáveis. Então, a gente tá indo para a última camada de recheio. Bem simples a montagem, tá bom? Vai intercalando, primeiro massa, recheio, molha, sempre molhando todas as massas e vai indo até finalizar o nosso bolo. A última camada você tem que tomar muito cuidado porque ela vai segurar a estrutura inteira desse bolo. Então não exagera no líquido. Se ela estiver fofinha, aquele esquema que eu falei pra vocês, coloca a mão no bolo, tem que estar como se fosse uma esponjinha de lava-louça, que você sabe que ela tá molhada, mas não tá encharcada. É isso. Deixa esse bolo na geladeira por de 8 a 10 horinhas, pra esse recheio ficar firme, essa massa ficar firme, estruturada, tá bom? Mas não tem erro. Massa ok, recheio tanto ok, vai vida que segue que esse bolo vai dar certinho.
Como eu falei pra vocês, esse é um bolo que vai ter uma decoração mais trabalhada, desenhada, com vários detalhes, mas não vai ter topo. Então, pra começar aqui, eu vou fazer um fundo todo branco. Eu tava vendo se a massa tava tudo firme, né? Porque às vezes é aquilo que eu falei pra vocês, o bolo tá muito úmido, muito molhadinho, e às vezes você coloca uma quantidade de líquido e ele fica muito molhado, então tem que tomar cuidado. Mas não era o caso aqui, tava perfeito, então vamos seguir. Aí eu coloquei ele na cake board de MDF, porque eu sempre falo pra vocês que cake board, gente, tem que ser de MDF, porque no transporte facilita pra caramba, tanto na retirada do bolo quanto na decoração. Se você utiliza aquelas de isopor, é um pouco mais complicado, porque ela é muito molinha. Então, até o cliente mesmo pode danificar o bolo só de pegar ali no pratinho de isopor. Então, atualmente, utilizando somente elas. Aí, bora fazer então a decoração toda branquinha. Coloquei o chantilly na manga de confeitar e fui começando a aplicar na lateral. Aí sabe aquilo que eu falei pra vocês? Que eu sempre uso a manga de confeitar? Porque aqui, ó, é visível a quantidade de chantilly que eu tô colocando. Nem todo cliente gosta de chantilly. Às vezes ele quer uma decoração de chantilly, mas não gosta do sabor do chantilly em si. Então, colocando com a manga de confeitar, você consegue ver a quantidade que você colocou. Então, não precisa ser exageradamente. E quando a gente passar a espátula de textura, automaticamente a gente vai tirando aí esse excesso. Toma cuidado para não tirar muito. Deixa a espátula sempre reta, porque você só alisa. Se você deixar ela meio que pontuda para lateral do seu bolo, aí você vai estar arrancando o chantilly. Então, como a gente só quer alisar mesmo, é só deixar ela paradinha e girando na bailarina. Acabou. E toda vez que você mexer na lateral, automaticamente as quinas da parte de cima, elas vão ficar levantadinha. Então, aí você tem duas opções. Ou deixa, porque fica um detalhe bem legal, ou se o modelo de inspiração que o cliente mandou tiver lisinho, aí você ajeita, que nada mais é que pegar uma espátula e ir empurrando essas quinas para dentro do nosso bolo, tá bom? A parte de cima, ou você deixa liso, ou você faz aspiral também. Eu, particularmente, estou preferindo fazer aspiral em todos os nossos bolos, mas aqui, como eu ia trabalhar com escrita, nesse caso aqui eu tinha que deixar liso. Aí, como é que eu faço para trabalhar com a escrita? Tem várias formas, tá bom? Mas a que eu melhor me adaptei foi escrever com chocolate de cobertura fracionada meio amargo, que é aquele mesmo que eu uso para os cones, para os pão de mel. Por quê? Quando ele bate no bolo, ele já vira uma casquinha bem durinha. Então, vamos supor que eu não gostei ou errei alguma letra, eu consigo retirar facilmente com uma faquinha, com uma pinça, e não faz trabalho, não faz bagunça. Então, e ele também é muito mais fácil de escrever, como eu vou mostrar para vocês agora. Eu sinto que é muito mais prático do que você pegar e vir com chantilly. Porque para fazer com chantilly, primeiro você tem que fazer uma camada branca e depois vir fazendo, cobrindo essa camadinha branca da escrita com a cor preta. Porque se você adicionar direto no fundo do bolo, assim, na parte de cima, ele vai transferir conforme o tempo vai passando as horas e ele vai ficando todo borrado. Então tem que fazer dessa forma. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu não gostei porque não ficou centralizado, não ficou retinho no meio. Então eu fui retirando facilmente, porque como é chocolate, ele vira uma casquinha. Aí eu ajeitei o nosso topo para poder fazer a escrita novamente. É aquilo que eu falei para vocês, é muito mais simples. E esse bolo, ele vai ter várias florzinhas com várias cores, vários detalhes. Então eu separei ali do lado todos os corantes que eu ia utilizar, tá bom? E fui fazendo as misturinhas, eu mostrei bem rapidinho pra vocês, mas é mais os talinhos verde, tem algumas flores que eram roxo, mas era um roxo mais puxado pro vinho. Aí eu fiz uma misturinha com o vermelho e o roxo para ficar mais parecido. Era quase que um preto, mas chegavam a ser um mais puxado para um vinho, sabe? Era uma cor mais difícil, eu fui testando e deu certo a cor. E também tinha algumas rosinhas, tinha algumas uns pontinhos amarelo. Então, resumindo, eu fui olhando a inspiração ali do lado no celular e fui tentando fazer bem semelhante. Mas o que que eu deixei claro para cliente? Que eu iria fazer semelhante, mas não idêntico. Que poderia ficar diferente sim. Porque às vezes o cliente fala, eu só quero se for idêntico igual esta foto. Se for, não quero. Aí você fala, olha, é difícil, porque às vezes a gente fazendo o nosso mesmo trabalho não fica igual. Então é bom deixar sempre bem claro para o cliente. Mas nesse caso aqui, ela amou, ela disse que ficou perfeito, idêntico, maravilhoso. Eu achei que ficou um pouquinho diferente. Mas, como eu já tinha falado pra ela, é isso, gente. Não dá pra copiar um outro trabalho de uma outra pessoa e deixar 100% igual. Fica um pouquinho complicado. Aí ele teve bastante flores em cima e na lateral também tem, tá bom? Então eu peguei alguns saquinhos de confeitar e fui fazendo, gente. Sem muito segredo.
tá bom? E se você assistiu o vídeo aqui, você já sabe o que fazer. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, nem que seja uma carinha, porque ajuda muito, muito, muito. Se inscreve no canal, porque eu tô soltando bastante vídeo pra vocês aí, 3 vezes na semana, com receitas, com decoração de bolo, rotina, e é isso, tá bom? Mas bora lá finalizar esse vídeo que eu já vou mostrar mais de perto como que ele ficou, com todos os detalhes. E olha só, gente, o tanto de florzinha. Agora me fala se isso não dá trabalho. Esse bolo é um dos bolos mais trabalhosos, não parece, mas é muito trabalhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.